Boa noite, senhores. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito dos nossos trabalhos. São 19 horas e 4 minutos do dia 13 de outubro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da 31ª ata da 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 5 de outubro de 2015. Como de praxe, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 31ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos-lhes em anexo os balancetes da receita e despesa desse legislativo, referente ao mês de setembro de 2015. Sem mais, na oportunidade, reiterando-lhes nossos cumprimentos. Bruno Salles Urbano, presidente. Cláudio Gonçalves, primeiro secretário. Os balancetes encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 324/2015, Brotas, 9 de outubro de 2015. Senhor Prefeito, com nosso cumprimento, vimos em atenção à Lei Orgânica Municipal encaminhar os balancetes da receita e despesa desse legislativo, referente ao mês de setembro de 2015. Sem mais oportunidade, reiterando-lhes nossos cumprimentos. Bruno Salles Urbano, presidente. Pleito, senhor presidente. Encaminho para as comissões, para os devidos pareceres, o projeto de lei complementar número 7, 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, Aedes albopictus, institui sanções e dá outras providências. Projeto de lei 81, de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Brotas para o exercício 2006 e 2016 e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 50 de 2015, do vereador José Américo, ou mesmo que eu faça. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 050/2015, José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que verifique junto ao setor competente, providencie a devida iluminação pública, sugerindo o tipo de poste com braço a ser colocado na rua Pedro Favoreto, no distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Justificativa: o local acima citado possui várias construções em andamento, sem iluminação alguma, o que é objeto de constante reclamação por parte dos moradores, bem como da insegurança dos que lá trafegam. Plenário Vera Silva Albuquerque Mauro, em 5 de outubro de 2015. José Américo dos Santos, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do regimento interno. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Luiz da Vela, com o assunto Festa das Crianças, no Broa. Boa noite, nobres colegas, mesa diretora, público presente, imprensa e aqueles que nos assistem pela internet. Cumprimentando também meu amigo Décio Queiroz, que hoje está aqui fazendo presente aqui na nossa sessão. Bom, gente, fazer um agradecimento que nós fizemos no dia 11, lá em nosso bairro, a Festa das Crianças. Foi feito na Igreja São Pedro. E agradecer a pessoa do Padre Sandro,
né, que nos cedeu espaço para a nossa igreja, o coordenador da igreja, o senhor José Rufino, e sua esposa Alzira, que trabalharam muito também para que essa festa fizesse em nosso bairro. Também a secretária da Educação, Adriana, que também nos ajudou muito, o Geraldino, aqui de Brotas, lá do Brotinho, que também fez uma colaboração muito grande conosco, o João da Tinta, todos os comerciantes do nosso bairro nos ajudou e vieram procurar a mim para que queriam fazer as doações para as crianças do bairro. Também participaram muitos pais, amigos e as crianças que lá permaneceram em massa. Foi uma festa muito bonita, tinha média de uns 90 a 100 crianças ou até mais lá que participaram da nossa festa. Então, gente, queria agradecer mais uma vez todas essas pessoas que nos ajudaram e que continuem assim, que as crianças que é o futuro do nosso país, e lá estiveram, uma felicidade enorme, aquelas crianças brincando, tomando suco, correndo, brincando nos brinquedos que lá estiveram. Então, gente, não poderia ter sido melhor para essas crianças, a alegria de todos que lá estiveram. Então, muito obrigado a todos, gente. É só isso, senhor presidente. Sim. Com a palavra, o vereador Cláudio Gonçalves. Pode ser, Zé, vai Zé, pode ser o Zé. Com a palavra, o vereador José Américo dos Santos. Ô, presidente, posso falar sentado? Está licenciado. Parabéns, vereador, pela festa das crianças. No bairro do Patrimônio, a gente também fez uma festa. E, aliás, uma grande festa. Com a ajuda da população, dos amigos, tá? Teve a missa do padre José Marcelo. Uma das festas mais bonitas que eu já vi. Só que lá tinha mais criança. Eu acho que passava de 400 crianças que estavam lá nessa festa, tá? Então eu quero agradecer a todos, alguns vereadores que ajudaram, pessoal do bairro, as pessoas que ajudou a fazer a festa. De coração mesmo, fiquei muito contente, satisfeito com todas as pessoas que lá participaram do bairro e da festa das crianças. Obrigado. Ok. Com a palavra, o vereador Cláudio Gonçalves. Eu queria parabenizar também o vereador Luiz da Vela, agora o Zé Américo e o Zé, pela bela festa que eles proporcionaram a essas crianças. Eu acho que o Mirinho também tem alguma coisa para falar, né? Que eu acho que lá o Mirinho também participou de uma grande festa, inclusive colaborou também com essa festa. Acho que quando toca em criança, né, professor, a gente fica sensibilizado. Eu acho que a dona Brígida, né, que trabalha aqui com a gente também nessa casa, fez uma festa muito boa lá no bairro dela. Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que cuidar bem dessas crianças, como o senhor disse, que é o futuro do nosso país, é o que vai cuidar da gente aí futuramente, né? Então, a gente dando essa alegria para eles, ensinar o que é certo, o que é errado, né? A gente sabe que as drogas estão tomando conta aí, e a gente proporcionar para eles esse momento de alegria é muito bom. Parabéns, Luiz da Vela, vindo de você, do Zé Américo, do Mirinho, da dona Brisa, a gente fica feliz, né, que vocês estão realmente preocupados com as nossas crianças. Parabéns, Luiz. Obrigado, vereador Macalé, pelas palavras, né? E a gente realmente fica muito emocionado quando a gente vê, né, aqueles pequenininhos correndo para lá e para cá, né, e brincando, aquela alegria. Então a gente fica muito feliz. Obrigado também, Zé Américo. Obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Para o uso da palavra, o professor Sucena, com o assunto Dia do Professor. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje e aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para um assunto
que, sinceramente, até hoje à tarde estava pensando se valeria a pena ou não fazê-lo. E tive oportunidade, inclusive em minha casa, de verificar, eu tenho guardado, o discurso que eu fiz aqui mesmo, nessa tribuna, há um ano atrás, a respeito do Dia do Professor. Depois de amanhã, quinta-feira, deve-se comemorar o Dia do Professor. Mas a pergunta que eu faço é comemorar o quê? Sinceramente, acredito que como vereador eu deveria vir aqui e até estar de luto, porque as informações que nós tivemos a semana passada só podem deixar a educação de luto. Vocês devem ter verificado pela imprensa, pela internet, que foi noticiado que no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, serão fechadas 116 escolas com a dispensa de aproximadamente 1.500 professores. O pretexto do governador, nosso governador Alckmin, cujo partido PSDB está no poder há mais de 22 anos aqui em São Paulo, que já teve o tempo suficiente para se fazer com que, pelo menos na parte de educação, tivesse um resultado um pouco melhor, toma essa providência com o pretexto de que vai fazer a separação de alunos por ciclos. Eu acredito que com este golpe as salas de aula serão ainda mais superlotadas. Então fica aqui, antes de nós comemorarmos, no caso da quinta-feira, agora o dia do professor, a minha indignação. Porque nesse país que se fala tanto que é necessário ter o investimento necessário na educação, a gente vê que ao invés de estarmos progredindo, nós estamos regredindo. Enquanto se fizer nesse país a educação como instrumento político, nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós mudarmos esse conceito e trabalharmos com a educação com a responsabilidade que ela merece e necessita, colocando pessoas qualificadas, isso a nível nacional, como estadual e municipal, para que cuidem da educação do nosso país, aí nós poderemos ter dias melhores. Caso contrário, enquanto se fizer política com a educação, vocês viram agora recentemente, eu já comentei isso na semana passada, o governo Dilma, que disse que seria a pátria da educação, por uma questão política, afasta um ministro super qualificado para ser ministro da educação e coloca um político. Então, nessa casa, eu apenas quero deixar aqui o meu repúdio a essa colocação. E vamos aguardar aí, parece inclusive já está marcado greve para o final do mês. Aí depois reclamam os pais, os professores fazem greve. Tem que fazer. Não tem outra saída. Se você reivindica, se você faz a reunião, e se nunca é atendido nas suas manifestações, a última instância, infelizmente, é a greve. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, eu gostaria só de aproveitar e parabenizar a Vossa Excelência, antecipadamente pelo Dia dos Professores, e através do senhor, apesar do senhor ir para comemorar, mas pelo menos parabenizar pelo trabalho já realizado, e através do senhor a todos os professores da nossa cidade, que pelo menos realizam o trabalho como deveria ser realizado. Muito obrigado, senhor presidente. Para o uso da palavra, o vereador Júlio, com os assuntos medicamentos e pastoral da criança. Boa noite, mesa diretora, boa noite, vereadores presentes, boa noite, público presente, imprensa presente e o pessoal que nos ouve pela internet. Queria comentar alguma coisa a respeito da pastoral da criança e com um viés com relação a alguns medicamentos, alguma coisa assim. A gente sabe que aqui na nossa cidade existe cerca
de 25 voluntárias que trabalham na pastoral da criança e que faz com que o índice de mortalidade infantil diminua. Não só aqui na cidade de Brotas, mas a pastoral da criança em todo o Brasil, eu tenho certeza que não é tanta política pública de atendimento que fez com que diminuísse o índice de mortalidade, mas o trabalho dessas voluntárias, desse pessoal que gratuitamente eles visitam, acompanham as crianças em todo o nosso Brasil. Aqui na nossa cidade tem basicamente 2 grupos, um nos Campos Elíseos e outro lá na região do Taquaral. São atendidas mais de 300 crianças. Qual que é o trabalho desenvolvido por essas pessoas? Embora seja pastoral da criança, embora seja um trabalho da Igreja Católica, ela não discrimina ninguém. Todas as pessoas podem e devem ser atendidas por essas voluntárias. Qual que é o trabalho que essas voluntárias fazem? Uma vez por mês, eles visitam, cada uma tem cerca de 15, 20 crianças que elas atendem. Elas visitam nas suas casas essas crianças e visitam também as gestantes. E lá elas conversam, dão orientação de como dar aquele atendimento à criança, porque tem muitas mães que às vezes se sentem perdidas de como cuidar dessas crianças. E elas fazem esse acompanhamento. E uma vez por mês também, no dia que eles chamam Dia da Vida, eles pesam essas crianças e fazem um trabalho lá de conscientização. Então, pela idade, tem um gráfico e vê o desenvolvimento dessas crianças. Se elas estão com o peso adequado, se não estão, é fornecido um alimento suplementar que chama multimistura, né? E esse alimento é para suplementação da alimentação dessas crianças. Vocês vejam o seguinte, qual que é o viés do medicamento, embora não seja tanto um medicamento? Há uma prática de alguns médicos, não só na nossa cidade, mas em vários locais, de tentar empurrar o leite NAN para as mães. Então, eles têm até, em função da quantidade de leite que eles receitam, eles podem ter uma viagem, por exemplo, para Porto Seguro. É um absurdo acontecer, em pleno século XXI, esse tipo de coisa, de dizer que o leite NAN é melhor que o leite materno. Então, eles induzem. Quando um médico fala alguma coisa, o médico para certas pessoas, é quase um deus. Quando eles não acham que são deuses. Né? O vereador Fred, que está aqui presente, que trabalha com... Ele sabe do que eu estou falando. Né? Então, você trabalhar com essas mães e dizer que o leite materno é o leite melhor, é o leite natural, não precisa preparar, já está ali, já está pronto, né? É complicado quando o teu médico fala que não, que o leite é fraco, o leite da mãe é fraco, tem que dar o leite NAN. É triste, mas o trabalho dessas voluntárias é no sentido de conscientizar essas mães, fazerem elas experimentar aquilo que é mais natural, uma alimentação saudável, né, para que elas verifiquem na experiência do dia a dia que dando leite materno, a criança ela vai ter menos problemas de complicações de ordem médica, né, vai ter menos problema de toda ordem e vai ganhar peso melhor. Tem vários casos que essas voluntárias fizeram esse trabalho e a mãe depois fala, poxa, meu filho está ganhando peso agora, com leite materno, que é natural. E o leite NAN, quanto que custa uma lata de leite NAN? Está na faixa de R$35, R$40. E quando que o leite materno está ali, né, de graça. E quantas mães, às vezes desesperadas, vão atrás, não, o médico receitou leite NAN e eu preciso comprar esse leite, e vai às vezes pedir pela cidade esse leite.
Em paralelo também, com relação a alguns medicamentos, a gente tem que tomar cuidado, não sei como que a gente pode trabalhar isso. Antigamente tinha o pessoal que visitava os médicos com uma maleta, dando amostras grátis e tudo mais, para eles receitarem determinados tipos de medicamento. Hoje nós temos vários tipos de medicamento que substituem os medicamentos de marca, né, que são mais caros, que têm propagandas muito caras e tudo mais. Eu, por exemplo, eu tenho que tomar 3 medicamentos depois que eu sofri o infarto. A atorvastatina, o Somalgin e tem um outro medicamento. Se eu fosse tomar os remédios de marca, eu iria gastar mais de R$300 por mês. Eu entro no site, né, vejo lá pela internet, busco os medicamentos genéricos e eu gasto mais ou menos uma faixa de R$120 por mês com esses medicamentos. E o que acontece hoje com esse pessoal das maletas, que muitos deles são advogados? Eles vêm orientar os médicos para forçar, né, que eles receitem determinados medicamentos de marca para que e eles orientarem os pacientes para buscar o Poder Judiciário, para entrar contra a Prefeitura, para tomar aquele medicamento de marca. O que está acontecendo com isso? Hoje, a Prefeitura já está gastando 29% com saúde, de todo o seu orçamento. Então, a gente precisa trabalhar e buscar algumas outras soluções, forçar a Prefeitura a não é qualquer medicação que o médico receita, que a pessoa vai lá na farmácia e falar que tem direito de tomar aquele medicamento. Tem que tomar sim o medicamento, que tenha os seus efeitos na pessoa, mas que não precisa ser aquele medicamento de grife, certo? Eu não tomo medicamento de grife, e ainda estou vivo. Hoje, faz 3 anos que eu tive infarto. 3 anos. E se fosse graças aos medicamentos de grife, não, eu tomo os medicamentos genéricos. Né? É um testemunho que eu dou com relação a essa questão, e que a gente pode fazer com que o município dê sim uma saúde de qualidade, mas não precisa ser uma saúde de grife. De fazer com que os médicos forcem que o pessoal tome determinados tipos de medicamento. Né? Um exemplo, por que eu tenho que tomar Novalgina se eu vou lá e pego o genérico de pirona, que é a mesma coisa? Só que a de pirona, que eu compro na farmácia, é o mesmo sal, é o mesmo elemento, só que eu vou pagar cerca de metade do valor do que da de pirona. E tem o mesmo efeito. Então a gente tem que trabalhar isso. E futuramente, os próximos candidatos a prefeito vão ter que ter um departamento, às vezes, jurídico na prefeitura, mais qualificado para saber lidar com esse tipo de coisa. Né? Para que a prefeitura não gaste tanto quanto está gastando. Ela deveria gastar cerca de 15% a 17% com saúde. Hoje está 29%. A obrigação nossa de educação é 25%. Né? Se a pessoa já chegar a 29% gasto com saúde, devido a essas ações judiciais e tudo mais, então, para que o pessoal pense um pouco. E também a gente verificar, né, e atuar mais na comunidade para orientar certas pessoas. Várias pessoas poderiam estar adotando certas famílias e orientando essas famílias de como ajudar a educar, ajudar a fazer, acompanhar, porque tem certas famílias que precisam ser tuteladas. Não adianta a gente ficar de fora e falar que o poder público tem que fazer a parte dele. A gente pode também, se cada pessoa que tivesse um pouquinho de posse, tivesse uma família que ele pudesse tutelar, certamente a ação social seria multiplicada e nós não estaríamos vivendo certos problemas da forma que a gente está vivendo.
Para o uso da palavra, o vereador Modesto, com os assuntos vida pessoal, asfaltamento, aposentados e remédios. Boa noite a todos e a todas, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, aos presentes, aos senhores e senhoras vereadores. O primeiro assunto, até emendando no assunto do vereador Júlio Lourenção, eu fui procurado por algumas pessoas que estão reclamando de que vão aos postos de saúde e que os remédios que eram fornecidos pela prefeitura não estão sendo mais fornecidos. Eu realmente, nesse assunto eu não tinha ido atrás, então procurei hoje falar com o secretário de Saúde, através do telefone 3653-2250, que por muitas vezes toca e ninguém atende. Então já começa o problema por aí. Também liguei no celular, que ao que consta é corporativo, a secretária também não atendeu. Isso por diversas vezes. Eu tenho por costume, quando alguém, numa regra hierárquica, não atende, eu falo com o chefe. Então, liguei para chefe de gabinete, Eliane, que muito prontamente me atendeu, e eu disse a ela que eu gostaria de ter uma palavra, né, ou então que a própria secretária viesse a público, esclarecesse esse assunto, né, qual o critério que está tendo então para fornecer ou não. E a chefe de gabinete me esclareceu de que os remédios da farmácia popular continuam sendo fornecidos normalmente de acordo com o que o governo manda, tanto a nível federal como a nível municipal. Quanto aos remédios fornecidos nos postos de saúde, realmente está havendo um problema, todos sabem da falta de verba, e que existe um critério que chega a ter pessoas até com 10 tipos de medicamento, e que é feita uma triagem, se fornece 5, ou então os outros 5, ver se a pessoa tem condição de comprar, enfim. Também até foi dito aí de uma sonda, né, se precisa, não tem como negar. Então, só que isso está ficando muito subjetivo, né? Precisaria haver um critério para definir, nessa situação de emergência, eu entendo que aquele que ganha menos tem que ser fornecido. Aquele que ganha mais e assim mesmo recebe, esse deve ter um pouquinho de paciência e ver o que pode ser feito. Mas pelo menos eu não tenho conhecimento e ao que parece a secretária não veio a público explicar como é que é esse critério. Então a gente espera, eu não posso dar a definição porque me foi dito dessa forma. Mas eu acho que cabe à secretária da Saúde vir a público explicar qual o critério adotado para que as pessoas menos favorecidas, as pessoas que ganham menos, não tenha o remédio cortado, porque eles não têm de onde tirar o dinheiro para comprar. Então cabe aí a quem de direito vir a público esclarecer, não é só a minha dúvida, de muita gente. E eu sei que outros vereadores hoje tentaram fazer contato com a secretária, também não conseguiram. E também não retornou a ligação. Acredito que deva ser dada uma atenção maior quando a gente liga, porque nós estamos precisando tirar uma dúvida. Não é? A gente não vai ligar lá à toa, para encher o saco de ninguém. Outro assunto é sobre asfaltamento. O prefeito divulgou aí nos jornais que vai haver asfaltamento da rua Luiz Stefani, Alexandre Balestrero, recapeamento de algumas ruas, né? E então eu estou muito a bel prazer para dizer que desses trabalhos que está sendo feito, o outro trecho da Luiz Stefani tem verba que eu consegui. A Luiz Stefani 2, através do deputado Roberto Massafera. Apesar do prefeito falar
de que a gente não ajuda, mesmo sendo oposição, está lá. Recapeamento da rua Mário Pinotti, Rodolfo Guimarães, José Pedro Piva, também tem verba que nós conseguimos através do deputado Roberto Massafera. Então a gente continua trabalhando para o bem de Brotas. Como eu falo, eu sou oposição ao prefeito e não à cidade de Brotas. Também aproveitando a oportunidade para acontecer que no ano passado, lembrar os aposentados que ganham até um salário mínimo e tem apenas um imóvel, de comparecer à Prefeitura 2 para requerer o direito de não pagar o IPTU. O ano passado não houve divulgação disto. Eu até peço tanto a Brotas FM como a Rádio Brotense que divulgue bastante para que os aposentados que ganhem, mais uma vez, até um salário mínimo e que tenha apenas um imóvel, se dirija à Prefeitura 2 para pedir, para requerer a isenção. Caso contrário, depois não dá mais tempo. Pode de agora até 30 de novembro. De agora até 30 de novembro. Depois não pode mais. Então, lembrar as pessoas nesse sentido. Outro assunto. Pedi uma parte, nobre vereador. Com a palavra, vereador Pedro Valdir. Senhor presidente e nobres vereadores, eu não poderia deixar de dizer da minha satisfação com relação à matéria tratada por Vossa Excelência nessa oportunidade, com relação à isenção do IPTU para o aposentado, aquele que ganha até um salário mínimo e que só tem um único imóvel. Dizer isso porque uma matéria de minha autoria, aprovada nos anos 90, ainda me recordo, do tempo do prefeito Ademar Gregolin, e que foi uma luta bastante grande para que isso viesse a ser implantado no nosso município. Naquela época era 1,5 salário mínimo e mais um único imóvel, depois, com o passar do tempo, baixou-se para um salário mínimo. Mas eu queria dizer, senhor presidente, nobres vereadores, vereador Modesto que ocupa a tribuna, dizer da minha satisfação, principalmente porque algumas dezenas de famílias, apesar do valor não ser tão elevado, mas durante anos eles conseguem deixar de tirar do seu orçamento um valor que pode ser aplicado em outros bens, em outras coisas para a família de cada um. Eu agradeço a parte concedida pelo nobre vereador. Sempre às ordens. Outro assunto é vida pessoal. O senhor só testemunha que esse vereador é um ferrenho adversário do prefeito do Barreto, mas que jamais eu falei qualquer assunto da vida pessoal do prefeito. Nossas divergências são políticas e forma com que governa, suas ações. E eu tomei conhecimento que durante a semana, pelo menos na Rádio Brotense, me parece que ele falou. Na Rádio Brotes FM, eu não sei em que ele teria dito, entre outras coisas, que eu viajo muito, vou muito para São Paulo, mas para cuidar de coisas da minha vida particular. Ora, em primeiro lugar, não devo satisfação da minha vida particular ao prefeito. O que eu vou fazer ou deixar de fazer não é problema dele, de ninguém, é meu. Além do que, ele como eu, ele faz parte também da Precesp, como eu faço parte da Associação Paulista dos Municípios, de União dos Vereadores de São Paulo, e também ele vai em reunião tratar assuntos que não é de interesse só de Brotas, interesse de todas as cidades que são instância turística, como eu também vou tratar dos assuntos de interesse dos municípios, e entre eles está Brotas. Só que tem uma diferença. Eu vou por minha conta, com o meu carro e o meu dinheiro. Ele não, ele vai com o dinheiro do município, com o carro do município. Então já começa por aí, a nossa diferença.
Inclusive, no dia 1º de outubro, né, lá no plenário do Celino Kubitschek, nós tivemos o primeiro ciclo de palestras, contas de gestão pública e regras eleitorais, com várias pessoas importantes, falando sobre recursos eleitorais, principais razões que geram rejeição de contas, regras eleitorais, gestão pública e responsabilidade fiscal. E lá estive também por minha conta. Porque às quintas-feiras eu vou na Associação Paulista e aproveitei também, já fui lá. E lá, por alegria nossa, estava o vereador Macalé, o vereador Duarte Esteves, o vereador Luiz da Vela. E o que a gente vai fazer lá? Vai aprender a lei para fiscalizar o prefeito, que é o que está no regimento da lei orgânica. Ele não foi. Mas nós estamos lá aprendendo, para poder depois cobrar do prefeito. Correto? Uma outra coisa, deixar bem claro o seguinte. Existe uma diferença grande entre eu e o prefeito políticos. Eu, desde que me conheço por gente, quando entrei na vida política, o prefeito do Barreto, a profissão dele é prefeito. E quando fez a lei de Valdir perder a eleição, fugiu de Brotas e pediu emprego em Jaú. Porque ele não tem emprego, ele não tem profissão. Eu tenho profissão. Eu sou capitão da reserva da Polícia Militar, ganho bem. Sou vereador da Câmara Municipal, ganho mal. Mal dá para pagar as despesas. Trabalho na Federação Paulista de Futebol. Trabalho na Associação Paulista de Municípios. E quando tem alguns eventos que a gente organiza também, trabalhamos e ganhamos. Dinheiro honesto. Ou não posso trabalhar agora? Tem que ficar só em Brotas por ser vereador? Não. Mas aquela semana lá, eu tive aqui na segunda-feira, trabalhei de manhã à tarde na Câmara, os projetos de minha competência despachamos todos. Na terça, fui trabalhar em Bragança Paulista, num jogo, devidamente pago. Na quarta, fui na Aparecida do Norte, pedi pela minha padroeira, mesmo porque com o prefeito que eu tenho que ter ajuda padroeira, não é? Na quarta-feira, para os invejosos, fui devolver minha Mercedes 2006, que eu troquei, comprei uma 2012, que posso, dinheiro honesto, eu posso, eu tenho, trabalhei, trabalho, eu não estou aposentado e fico jogando baralho, eu vou trabalhar. Fui para Assis, no outro jogo, fui para Fernandópolis, e é assim que a gente faz, para poder ganhar honestamente o nosso dinheiro e poder pagar as nossas contas sem ter que dar satisfação para ninguém. Além do que, senhor presidente, eu até vou pedir um pouquinho a mais se eu passar, porque já foi usado pelos vereadores a parte a mais de 1 minuto. Não, sim, eu estou vendo. Eu, quando não fui eleito vereador em 2005, eu fui trabalhar como responsável pela construção do Hotel Moceiro São Francisco de Assis. Eu não fui embora de Brotas. Continuei trabalhando, arrumei verba. Não precisei ir embora de Brotas. Não precisei pedir emprego para político. Então essa é a nossa diferença. E é sabido que o prefeito já voltou para o PSDB, ao que consta não deverá ser candidato, para arrumar um emprego no governo Geraldinho Promessinha, a partir do momento que ele vai deixar de ser prefeito. Mais uma vez, atividade política. Profissão? Não tem. Eu tenho profissão. Então, apenas para não alongar muito, acho que o prefeito, no lugar de se preocupar comigo, né? E nem lá na França, tem um prefeito lá que é megalomaníaco. E eu fui procurar no dicionário, o que é megalomaníaco? Pessoa que tem mania de grandeza, de poder, de superioridade. Tem obsessão de realizar atos grandiosos. Aquele que se acha maior ou melhor que os outros. Então eu acho que o prefeito devia muito mais cuidar da prefeitura, dos trabalhos que estão sendo feitos, que está precisando, do que estar preocupado com a minha vida. Deixa eu cuidar da minha vida. Politicamente ele pode falar da minha vida sem problema. Mesmo porque toda vez que ele fala de mim, eu gosto porque eu cresço. Ele fala mal, eu cresço com isso. Né? Eu acho que ele devia muito mais se preocupar com a assessoria dele,
Tem aqui, ó, hoje publicado no Diário Oficial, um assessor dele sendo acusado 28 vezes. 14 vezes por difamação, 10 vezes por injúria e 4 por calúnia. Um assessor do prefeito. Semana que vem eu vou falar o nome. Isso é cargo de comissão? Um homem que tem uma ficha dessa? Então o prefeito devia se preocupar com isto, com a sua assessoria, que realmente sejam pessoas dignas, honestas como grande parte são, mas quem tem um currículo, uma capivara dessa, não pode trabalhar na prefeitura municipal de Brotas. Não pode falar nada da administração do Sala, hein? Não pode. Era o que eu tinha a dizer. Para o uso da palavra, o vereador Federici. Resposta de requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham essa noite, boa noite. Senhor presidente, nós fizemos uma indicação onde as pessoas vieram nos procurar no sentido de que se colocasse aquele telefone para essas firmas terceirizadas que prestam serviços com máquinas, com ônibus, com caminhões, né? Então nós fizemos uma indicação pedindo que seja colocado, né, se possível até o nome da firma e um telefone, um 0800, se escolar, né, o itinerário, o horário. Para que isso? Porque fica melhor para fiscalizar os usuários, né, que usam esse transporte, eles ganham esse benefício, e as próprias empresas, né, terceirizadas, elas vão ter esse benefício que qualquer intercorrência que acontecer com uma delas, fica fácil de se identificar, né, porque acontece alguma coisa, por exemplo, com um ônibus escolar, até você identificar qual é a firma que está prestando esse serviço, sem essa sinalização fica muito difícil. E se fosse possível essa sinalização, com certeza melhora a vida de todo mundo. E nós recebemos, então, posteriormente, não tivemos resposta à indicação, fizemos um requerimento, o 068-2015, né, onde eles nos pedindo informações da possibilidade ou não. Eu vou abreviar porque esses requerimentos são longos. O parecer é zerado pelo senhor Roberto César Moreira, administrador de materiais, licitações e contratos desta Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, para conhecimento. Não há previsão, tanto nos editais de licitação, como também nos contratos ou atas de registros de preços deles derivados, que tenham por objeto a contratação de prestação de serviços de transporte para a Prefeitura, que trata da obrigação de identificação do veículo, placa, adesivo ou outra forma. Aqui no 3 ele diz o seguinte: para a inclusão dessa obrigação nos contratos em vigência ou nos que futuramente vierem a serem celebrados, faz necessário a edição de lei municipal específica que regulamente a matéria. Então se trata, senhor presidente, de criar-se uma lei específica, né? É sabido que aqui essa é a casa de leis, né? E nós já estamos em contato com o jurídico, com o Dr. Borges, nesse sentido, para que se dá a possibilidade de se criar uma lei nesse sentido, que as próximas firmas, as empresas que forem contratadas, né, dentro do contrato, com essa lei já possa reger a responsabilidade das firmas, não da Prefeitura, de estarem passando essas informações. É só isso para essa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Ao uso da palavra, o vereador Mirinho, com o assunto agradecimentos. Senhor presidente, nobre colega, plateia ouvinte, quero agradecer, e nós devemos honrar quem merece a honra, né? Ao
ao Jornal Comércio com a iniciativa de fazer a primeira pedalada em Brotas. Foi calculado mais ou menos mais de 400 bicicletas. E agradecer, né, os patrocinadores desse evento, que foi bastante. Não vou citar nome, mas foi muitas pessoas trabalhando nesse evento. Só de ração para cães e gatos aí foi arrecadado mais de 150 quilos. Parabéns ao Bueno por essa iniciativa. Também, né, agradecer ao Luiz da Vela pela iniciativa ali no Broa, que eu vou falar de mim. Hoje, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho condições. Mas quando eu tinha 12, 13 anos, que eu estava ali na casa da criança, eu lembro que ali no campo do Cabe, parava um helicóptero ali, vinha o Papai Noel, passava o dia das crianças ali no campo, ali bebendo refrigerante, comendo cachorro crente. Para mim era tudo, que o que eu tinha para comer no dia das crianças estava ali. Então essa iniciativa que começou a ter em Brotas a partir desse ano, que venha dar continuidade todos os anos, porque se todo mundo se unir, não fica caro para ninguém. Que nem pediram patrocínio para mim também, eu ajudei. A nossa amiga aqui, a Brígida, aqui também sozinha, ela une umas pessoas aí, faz a festinha dela. Todo ano ela pede ajuda para os vereadores ajudam. E quero falar também da primeira festa da criança que teve ali no bairro Campos Elíseos. Eu acredito ali que deu mais de 400 crianças ali no bairro também. Iniciativa de quem? Do jornal Ideias. Teve vários patrocínios também, várias pessoas ajudando. E o evento ali foi um sucesso também. Que nós também devemos dar continuidade a esses trabalhos aí. Só isso que eu tenho que falar. Dá uso da palavra na tribuna o vereador Valdir, com os assuntos passeio ciclístico, teatro e parceria transpacífica. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e também amanhã através do rádio. Eu inicio a minha participação nessa tribuna cumprimentando a todos os vereadores que me antecederam, o vereador Luiz da Vela, o professor Sucena, o Júlio, o vereador Modesto, Fred e o Mirim. Me inscrevi para 3 assuntos e serei bastante breve. Começo pelo seguinte: primeiro, do passeio ciclístico, já muito bem colocado aqui pelo vereador que me antecedeu, o vereador Mirim. Realmente nós devemos cumprimentar o jornal e revista O Comércio, que promoveu no último dia 11, né? 11, o primeiro Pedala Brotas. Um evento bastante interessante e contou com a presença, como disse o vereador anteriormente, com muita gente. E ajudando, inclusive, na arrecadação de ração para a PAB. Em nome do Renato, cumprimento a organização e participantes por essa bela iniciativa. Um outro acontecimento que nós tivemos aqui também, outro evento, também bastante concorrido, foi a peça A Morte Acidental de um Anarquista, que aconteceu no Cine São José nos últimos dias, no último sábado e domingo. Também, da mesma forma, muita gente foi até lá, muita gente compareceu. Isso mostra que o nosso povo gosta e precisa de cultura. Queria aqui cumprimentar também os organizadores, a Célia Jordani, também o cantor Daniel, sua equipe, e que outros eventos dessa magnitude venham para Brotas, porque é bastante interessante. E o último assunto que eu deixei trata da parceria transpacífica.
Foi fechado esses dias o maior pacto comercial da história, TPP, Parceria Transpacífica. Compõe essa parceria os Estados Unidos, Japão, Vietnã, Malásia, Singapura, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Chile, Peru e México. Países esses que representam 40% do PIB global, ou reúne um total de 28 trilhões de dólares, responde por 1/3 de todo o comércio mundial. Esse tratado de livre comércio tem como objetivo criar regras que levem à igualdade de condições na concorrência entre suas empresas, acabando com as tarifas de importação. Não é difícil concluir que perderemos mais mercado, principalmente no agronegócio. Teremos queda na exportação de carne, frango, soja e outros, importantíssimos para o equilíbrio da balança comercial. O Brasil precisa avançar na política comercial e não ficar preso no Mercosul com países de pouca expressão, comercialmente falando. Importante lembrar que, além das barreiras tarifárias, o tratado abrange outras questões como transparência, combate à corrupção, atuação das empresas estatais, padrões trabalhistas e ambientais. Também é clara a preocupação dos Estados Unidos, a primeira economia, com o avanço da China. Enquanto vemos Chile, Peru participando, é com tristeza que sentimos a ausência do Brasil, que até hoje se diz a sexta economia. Com certeza já não é mais. Recentemente, a presidente Dilma, na Colômbia, disse que a nossa economia é muito fechada. Disse ainda, abre aspas, nós hoje estamos vendo uma forma de abrir a economia para o resto do mundo. Repito, friso, hoje. Há uma expectativa que mesmo antes da implantação da parceria já tenhamos prejuízos com a redução nas exportações. Os produtos fabricados nos países que compõem o acordo substituirão os produtos comprados do Brasil. A nossa situação, que já não é boa, vai ficar ainda mais fragilizada. Era isso que eu gostaria de trazer para nossa reflexão. Agradeço a tolerância de cada um. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos técnico, administração, moção de pesar. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência da casa. Senhores vereadores, todo o público presente na nossa noite, na nossa casa legislativa, na data de hoje, todos aqueles que pela internet nos acompanham e que possivelmente amanhã nos acompanharão via rádio. Quero usar nesse momento essa tribuna como instrumento de utilidade pública, pois algum tempo atrás foi quando a gente fez um projeto nessa casa, inclusive com participação efetiva dos vereadores professor Sucena, Valdir Gorlon, Eduardo esteve em uma delas, e que foi aquela parceria que nós fizemos com as escolas. A gente foi até as escolas levando o processo legislativo até elas. E logo após, naquela oportunidade, nós tivemos uma solicitação de alguns alunos para que houvesse a continuidade do ensino médio integrado em administração lá da escola Álvaro Calado. E na oportunidade nós fizemos o contato com o prefeito, pois havia uma necessidade, os alunos gostariam que continuasse aquele curso e que possivelmente estaria para fechar. E graças a esse trabalho feito por essa Casa Legislativa, o curso continuou e vai continuar. Então eu uso hoje dessa tribuna como instrumento para colocar que já estão abertas as inscrições, as pré-inscrições, que elas vão de hoje até o dia 15 de outubro, lá na escola Álvaro Calado,
da 1h às 22h. Então todos aqueles, até peço à mídia local, o pessoal que puder divulgar isso, que está sendo pouco divulgado pelo que a gente tem visto, mas que levem a todos os cantos da nossa cidade, que continue esse curso. É um curso que de lá, a gente soube isso, né, nas reuniões que tivemos, que 70% dos alunos de lá já saem encaminhados para o mercado de trabalho. Então, fica aí o nosso convite, deixando aberto para que todos saibam que já está aberto as pré-inscrições, que as pessoas interessadas vão até lá, façam as suas inscrições, para que não caia numa possível, uma vez que possa ter, acabe-se com esse curso, mais uma vez por falta de interessados. E o outro assunto que eu gostaria de tratar, alguns vereadores dessa casa, inclusive um dos parentes, o Júlio Lourenção, há um tempo atrás nós tivemos uma pessoa muito querida na nossa cidade que nos deixou, uma pessoa e realmente sempre engajada nos trabalhos sociais, nos trabalhos, sempre se importando muito com a nossa cidade, que era o senhor José Paulino Lourenção. Então a gente elaborou uma moção de pesar, que hoje já não acontece mais como antes, todas as mortes a gente recebia essas moções, né? Então hoje não mais assim é trabalhado, e sim através do requerimento. Então esse requerimento foi elaborado e será enviado à família. Cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora a moção de pesar aos familiares do senhor José Paulino Lourenção, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil, pelo seu falecimento, consternando além dos familiares e amigos que aqui deixou. Crentes e tementes a Deus, e por não conhecermos seus planos, acreditamos que o Pai quis sua presença junto a si. Resta a nós levarmos uma palavra de conforto e carinho fraterno. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, especialmente desses vereadores, por irreparável perda que a comunidade brotense sofreu. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 13 de outubro de 2015, assinado por todos os vereadores da Casa Legislativa. Uma parte. Todos sabem que o senhor José Paulino Lourenção era meu tio. E aqui talvez eu possa colocar com relação àquele galpão que existe na Vila Vicentina, foi totalmente custeado por ele. Também os terrenos ali onde que está a loja maçônica foi doação dele, fora outras coisas que ele fez. Com relação à loja maçônica, eu não faço parte, não saberia falar muito a respeito, mas eu sei que ele atingiu o mais alto grau dentro da maçonaria, certo? Então, é uma pessoa que ele utilizou os seus recursos não só em função dele ou da sua família, mas ele pôs também em prol da comunidade. Haja visto a questão do galpão da Vila Vicentina. E a ideia que ele tinha com aquele galpão lá era que pudesse dar algum trabalho pros velhinhos lá. Então ele doou também, junto com o galpão, todas as máquinas que ele tinha uma firma que chamava Quimibro, e tinha várias máquinas de madeira, tupia, serra, desempenadeira, esses tipos de coisa, que eles pudessem desenvolver algum trabalho lá. Aí a diretora falou, seu Zé, mas o pessoal já é meio de idade, eles vão se machucar com relação àquilo lá. Ah, não tem problema, então eu compro de volta as máquinas. Ele comprou de volta as máquinas, né, e foi para outro lugar, e o dinheiro foi aplicado lá na Vila Vicentina também. Então era uma pessoa que tinha um desprendimento muito grande. E a gente coloca isso porque alguém que fez alguma coisa pela comunidade, a gente tem que divulgar, certo? Então, que esse exemplo possa, né, ser seguido por outras pessoas. E o trabalho voluntário é importante na comunidade. Então, nós temos várias entidades aqui. Vila Vicentina, tem o hospital, tem a PAI, tem a Casa da Criança. E a gente... É necessário que as pessoas
doem algum tempo do seu tempo para essas entidades. Se não pode fazer um trabalho específico lá, pode fazer alguma outra coisa, né, em prol das entidades. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigado. Então fica aí registrado essa moção que será enviada à família. Faça uma parte, Suzy. Falar a parte, o vereador Valdir. Senhor presidente, nobres vereadores, ainda com relação ao José Paulino, eu não poderia também deixar de dizer alguma coisa, porque tive uma convivência de umas 3 décadas, uns 30 anos com o Zé Paulino Lourenção. E posso aqui testemunhar, claro, com relação à maçonaria colocado pelo Júlio, ele atingiu o mais alto grau da maçonaria, para se ter uma noção. Quanto ao desprendimento, todos nós temos certeza disso. Mas nesses 30 anos eu pude ver de perto, conviver e dizer para os senhores que é impressionante a solidariedade do Zé Paulino Lourenção. Impressionante. E a sua cultura. Zé Paulino é uma das maiores inteligências da nossa cidade, do nosso município. Nós perdemos esses dias. Era aquela pessoa que você chegava com um exemplo e falava assim, vamos falar de abelha. Ele falava, opa, então vamos. A caixa para produção da abelha, as dimensões são tais. Um exemplo. É impressionante. Qualquer coisa, um dicionário, uma enciclopédia. Eu digo mais uma vez, nós perdemos uma grande pessoa, um grande amigo, para mim um grande irmão, uma pessoa dotada de uma inteligência fora do comum. Vamos deixar aqui agora, agradeço a Vossa Excelência. Então fica registrado, agradeço, vereadores, pelos apartes e pelas bonitas palavras colocadas ao senhor José Paulino. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Torna a presidência, vereador Bruno César. Mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, não havendo mais nada a se tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda, que há um requerimento para uma sessão extraordinária após essa, tendo em vista a necessidade de aprovação do projeto de lei legislativo, caso a urgência para a contratação de algum serviço para essa casa. Então solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento 78 de 2015, de autoria de todos os vereadores, requerendo urgência especial para o projeto de lei legislativo número 8 de 2015. Requerimento número 078 de 2015. Vereadores da Câmara Municipal de Brotas requerem nos termos regimentais vigentes que o projeto de lei do Legislativo número 008 de 2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal, siga o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4 da linha C do regimento desta Casa de Leis. E assim sendo, após a 32ª sessão ordinária do dia 3 de outubro, seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto acima mencionado. Fazemos tal solicitação, tendo em vista a necessidade da realização do concurso da Câmara ainda nesse ano. Brotas, 3 de outubro de 2015. Assina todos os vereadores, senhor presidente. Coloco a discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo com a emendação como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 078 de 2015 por 10 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, teremos uma sessão extraordinária após esta. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 70 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera, acrescenta e renumera dispositivos à lei número 1930, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Controle da Visitação Turística, SMCV, no município de Brotas, Estado de São Paulo. Projeto de Lei do Executivo número 70/2015, de 4 de agosto de 2015. Altera, acrescenta e renumera dispositivos à Lei Municipal número 1930, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Controle da Visitação Turística, SMCV, no município de Brotas, Estado de São Paulo, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Por força da presente lei, os dispositivos abaixo enumerados da Lei Municipal número 1930, de 30 de dezembro de 2003, que cria o Sistema Municipal de Controle de Visitação Turística, SMCV, passam a vigorar nos seguintes termos. Capítulo 1º, da definição e dos objetivos. Artigo 2º. Entende-se por controle da visitação turística o conjunto de ações e instrumentos colocados à disposição do poder público para controlar o número ideal de usuários nos atrativos, serviços e práticas turísticas, garantindo a sustentabilidade econômica e ambiental da atividade, sem comprometer a conservação do meio ambiente, a segurança do consumidor e a qualidade dos produtos turísticos oferecidos. Artigo 3º, inciso 1º. Garantir o mínimo impacto ambiental através da emissão de um bilhete de ingresso ou voucher de visitação turística aos atrativos naturais. Inciso 2º, 3º, 4º, 5º, sem alterações. Inciso 6º. Estimular os empresários do trade turístico a regularizarem seus produtos e serviços, constituindo-se formal e juridicamente de acordo com as normas fiscais e tributárias existentes no município. Inciso 7º. Organização da atividade turística no município. Artigo 4º, parágrafo único. O voucher ou bilhete de ingresso será emitido pelo poder público ou órgão competente, por ele autorizado, servindo para controlar a visitação turística, com base no número ideal de usuários estabelecido em acordo às deliberações do CONTUR, e através de um decreto municipal, analisado o impacto de visitação e pelos critérios de segurança já adotados pela Política Municipal de Turismo Sustentável, PMTS. Capítulo 2º, Sistemática de Funcionamento. Artigo 5º, inciso 1º. O número de voucher ou bilhete de ingresso é sempre igual ao número ideal de usuários previamente determinado pelo poder público, com base em estudo de capacidade de carga e deliberação do CONTUR, e através de decreto com validade de 1 ano. Incisos 1, 2 e 3 sem alteração. Inciso 4º. A aquisição, distribuição e pagamento do voucher ou bilhete de ingresso é de responsabilidade da empresa operadora do produto ou serviço. Inciso 5º. O controle e o preenchimento correto do voucher ou bilhete de ingresso é de responsabilidade do operador do produto ou serviço, que se obriga a mencionar seu número ou código nos termos de responsabilidade a ser assinado pelo turista/consumidor. Artigo 7º. O valor do voucher ou bilhete de ingresso será sempre estabelecido por lei, ficando seu valor inicialmente fixado em R$1. Parágrafo único. O valor estabelecido no caput desse artigo será atualizado anualmente pelo índice do IPCA do IBGE ou outro oficial que venha a substituí-lo. Artigo 8º. O valor arrecadado pela cobrança do voucher ou bilhete de ingresso será distribuído na proporção de 50% para o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e 50% para a Prefeitura Municipal, que deverá manter por sua conta o serviço de manutenção do Sistema Municipal de Controle da Visitação Turística, SMCV, podendo, entretanto, terceirizar ou transferir sua execução a empresas privadas, respeitadas as regras legais concernentes. Artigo 10º. A empresa operadora do serviço ou produto turístico deverá, quinzenalmente, até as quartas-feiras ou na aquisição de novos vouchers, prestar contas ao Sistema Municipal de Controle de Visitação Turística, SMCV, apresentando os documentos e talonários dos vouchers ou bilhetes de ingresso adquiridos no período, juntando ao comprovante de pagamento correspondente, cabendo ao Poder Executivo estabelecer os critérios por decreto. Parágrafo 1º. A empresa operadora que deixar de quitar no prazo fixado os vouchers utilizados terá a aquisição de novos bilhetes bloqueada até o total pagamento das quantias pendentes. Parágrafo 2º. Em caso de perda ou extravio do voucher, a operadora deverá comunicar o fato ao órgão competente até a primeira quarta-feira subsequente,
juntamente com cópia do boletim de ocorrência e posteriormente mandar publicar em jornal local no prazo máximo de 10 dias. Capítulo 3º. Dos serviços e produtos sujeitos à cobrança de voucher ou bilhete de ingresso. Artigo 11º. Incisos 1, 2 e 3 sem alteração. Inciso 4º. Organizadores de eventos esportivos de aventura, radicais ou que utilizem os recursos naturais por cada participante. Inciso 5º, 6º sem alteração. Inciso 7º. Demais atrativos turísticos que cobrem ingresso. Parágrafo único. Somente terão direito de comprar, reservar e distribuir o voucher ou bilhete de ingresso as empresas diretamente envolvidas com o turismo devidamente licenciadas no município, sendo proibida a aquisição direta pelo turista ou consumidor. Artigo 12º. Para os meios de hospedagem e campings turísticos, a aquisição do voucher ou bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso para cada hóspede / locatário, por período de estadia. Parágrafo único. Entende-se por período de estadia o número de diárias utilizadas continuamente entre a entrada e a saída do hóspede. Artigo 13º. Para as empresas imobiliárias ou locadores de residências para turistas / consumidores, a aquisição do voucher ou bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso para cada hóspede / locatário por período de estadia. Artigo 14º. Para as empresas organizadoras de eventos que utilizem direto ou indiretamente os recursos naturais, a aquisição do voucher ou bilhete de ingresso será feita na proporção de um voucher por inscrição de participante, independentemente da duração do evento. Artigo 15º. Para as agências de turismo operadoras ou intermediadoras, o pagamento do voucher ou bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso por turista / consumidor, em cada atividade ou serviço oferecido. Artigo 16º. Para os sítios turísticos receptivos, a aquisição do voucher ou bilhete de ingresso será de um voucher ou bilhete de ingresso por turista / consumidor, em cada produto ou serviço oferecido. Artigo 17º. Estão excluídos da obrigação da compra do voucher ou bilhete de ingresso as empresas transportadoras turísticas, os guias, instrutores e monitores ambientais. Capítulo 4º. Do controle de visitação. Artigo 18º. O número ideal de usuários para cada serviço ou produto será fixado pelo poder público, com base em estudo de capacidade de carga e deliberação do CONTUR, e através de decreto com validade de 1 ano. Capítulo 5º. Da fiscalização e penalidades. Artigo 19º. Parágrafo único. A punibilidade prevista neste artigo abrange as pessoas e ou empresas formais ou informais que utilizarem por extenso ou abreviadamente as expressões turismo, turismo ecológico, turismo de aventura, viagens naturais, excursões e passeios turísticos, ecoturismo, esportes radicais ou de aventura, educação ambiental, interpretação da natureza, estudo do meio, organização de eventos turísticos, hospedagem, pensão, pousada, pernoite, hospedaria, além de outras a elas equivalentes, delas derivadas ou com elas compostas. Capítulo 6º. Da fiscalização e controle. Artigo 22. Ficam estabelecidas as seguintes sanções para as infrações e desrespeito das regras referentes à emissão, aquisição, falsificação, distribuição e controle do voucher ou bilhete de ingresso, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Inciso 1º. Falta de emissão ou seu preenchimento errado, inclusive o preenchimento dos anexos 1º, 2º e 3º, quando estes são exigidos. R$100 por voucher ou bilhete de ingresso. Inciso 2º. Uso do voucher ou bilhete de ingresso sem a clara e precisa descrição dos dados ou inelegível, inclusive o preenchimento dos anexos 1, 2 e 3, quando esses são exigidos. R$100 por voucher ou bilhete de ingresso. Inciso 3º. Falsificação e adulteração. R$1.000 por voucher ou bilhete de ingresso. Inciso 4º.
transferência ou utilização do voucher do bilhete de ingresso por outra pessoa, diferente o nome do usuário impresso com o portador, R$1.000. Inciso 5º. A perda ou extravio do voucher ou bilhete de ingresso sem a comunicação dentro do prazo estabelecido, R$100 por voucher ou bilhete de ingresso. Inciso 6º. Deixar de prestar as contas no prazo estabelecido, R$100 por voucher ou bilhete de ingresso. Parágrafo único. Os valores estabelecidos nos incisos deste artigo serão atualizados anualmente pelo índice do IPCA do IBGE ou outro oficial que venha a substituí-lo. Capítulo 7º. Da forma e modelo do voucher ou bilhete de ingresso. Artigo 24. O voucher ou bilhete de ingresso será emitido pelo poder público e preenchido pelas empresas operadoras, devendo conter no mínimo as seguintes informações. Inciso 1º. Nome completo do turista, /consumidor, pagador pelo serviço. Inciso 2º. Nome da empresa vendedora do serviço. Inciso 3º. Número e código do voucher ou bilhete de ingresso. Inciso 4º, sem alteração. Inciso 5º, nome da empresa operadora que realizará o serviço ou atividade. Inciso 6º, sem alteração. Inciso 7º, cidade e estado de origem. Inciso 8º, se hospedado no município, indicar o meio de hospedagem. Inciso 9º, quantidade de pagantes por voucher, com número de adultos, crianças e cortesias. Parágrafo 1º. Quanto à portabilidade do turista e por opção do poder público, o voucher ou bilhete de ingresso poderá ser substituído por pulseira numerada e individualmente lacrada, ficando nesse caso obrigatório o preenchimento dos dados do anexo 1, que faz parte integrante desta lei. Parágrafo 2º. Para as atividades de visitação ou dia de uso, o formulário obrigatório poderá ser simplificado na forma do anexo 2, que faz parte integrante desta lei. Parágrafo 3º. Para os meios de hospedagem, o formulário obrigatório poderá ser na forma do anexo 3, que faz parte integrante desta lei. Capítulo 8º, das reservas. Artigo 25. Presidente, é questão de ordem. Esse assunto aí, eu acho que são detalhes, né? Não porque já foi passado pelo Contur, por várias reuniões, por audiência pública. Não vejo necessidade de ler todos esses detalhes. O importante para nós é que vai ser colocado em vigor e que será cobrado em torno de R$1 por voucher, né? Que é o mais importante. Esses detalhes é uma lei de 2003, né? Com algumas alterações agora, que até hoje não foi colocada em prática. Eu, pelo menos, se o senhor puder consultar os seus vereadores, não vejo necessidade de ler todos os detalhes. Está no site da Câmara. Os vereadores também receberam, se quiserem, os detalhes. São restantes 10 artigos para leitura. Os vereadores concordaram com a dispensa da leitura? Concordam? Então eu coloco o projeto de lei número 70 de 2015 em discussão. Eu queria aproveitar a manifestação a respeito disso, que eu acho que eu já até conversei com os novos vereadores há um tempo atrás, que, como o vereador Modesto colocou, hoje é uma lei de 2003, se não me falha a memória, e nós já passamos aí 12 anos, quase 13 anos. Eu acho simples, o único defeito que eu colocaria nesse projeto, uma coisa a se pensar, por isso nós temos até 2 votações, até uma colocação que pode ser feita, é que é o maior absurdo, em pleno ano 2015, nós emitirmos um voucher num bilhete de 3 vias, que um vai ficar na prefeitura, outro vai para o estabelecimento, o comércio que for veicular isso daí. Hoje nós temos tanta tecnologia para isso, desde pulseiras, como é citado ali, como cartões magnéticos, colares magnéticos, e que você consegue, o próprio comerciante, eles vão falar, mas aí não vai ter internet, alguns sítios turísticos e tudo mais. Mas isso com a base de dados de um pendrive é muito mais simples, você fazer um cadastro simplesmente pelo CPF do cliente, do que você ter que recolher todos esses dados que aqui estão falando, e isso posteriormente gravado no código de barra, que em toda a cidade, em qualquer outro atrativo que ele for, ele vai ser reconhecido por aquele voucher que ele já pagou. Inclusive, se ele for fazer uma outra atividade, não seria cobrado mesmo. Então, uma coisa a se pensar, que eu coloco para Vossas Excelências pensarem também, e possivelmente uma solicitação para que seja modificado nesse sentido, porque
Eu acho que é até uma vergonha você ter que estar pegando a burocracia disso, os comércios tendo que ficar preenchendo a mão. Imagina um comércio num dia, num feriado, alguma coisa assim, cheio de gente num hotel ou em uma cachoeira ou etc e tal. O rolo que não vira isso para você conseguir cadastrar tudo mais, sendo que hoje no seu CPF você puxou o número do CPF, já tem todos os dados da pessoa. Então se ele colocou o cadastro no CPF, resolve o problema. Então é só uma crítica construtiva ao projeto que eu acho que pode ser levado em consideração. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Valdir Escorrão. Senhor presidente, nobres vereadores, realmente com a aprovação do projeto 70/2015, haverá efetivação do serviço criado pela Lei 1930, de 30 de dezembro de 2003, servindo até de aprendizado, pela complexidade da matéria em questão, podendo ser modificada de acordo com a evolução do turismo local, corrigindo eventuais distorções ao longo da sua vigência. Eu particularmente entendo que a repercussão é positiva na opinião pública, mas como Vossa Excelência disse, nós podemos discutir bastante essa matéria. Eu entendo que, como eu acabei de dizer, de bastante complexa. Apesar de ter sido aprovado lá atrás, a matéria vai passar a ser nova. E toda alteração, toda mudança precisa ser vista com bastante carinho, bastante cuidado. Era isso, agradeço. Projeto de lei número 70/2015 continua em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 070/2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei 79/2015, de autoria do Executivo Municipal, que cria gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares nos termos que especifica. Projeto de lei do Executivo número 079/2015, de 3 de setembro de 2015, cria a gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares, nos termos que especifica, e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos especificados nesta lei, a ser mensalmente paga aos integrantes da Polícia Militar, que exerce atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio celebrado com o município da Estância Turística de Brotas. Artigo 2º. O valor da gratificação por desempenho de atividade delegada, de acordo à natureza e à complexidade das atividades, respeitada as disponibilidades orçamentárias e financeiras, fica fixado nos seguintes percentuais. Inciso 1. Até 150% de uma unidade fiscal do Estado de São Paulo, o FESP, por hora trabalhada, aplicável ao coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente e segundo-tenente. Inciso 2º, até 100% de uma unidade fiscal do Estado de São Paulo, ao FESP, por hora trabalhada, aplicável ao subtenente, ao primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. Artigo 3º, o pagamento da gratificação de que trata esta lei é incompatível com a percepção de outras vantagens da mesma natureza. Artigo 4º. O desempenho das atividades delegadas pelos policiais militares serão objeto do plano de trabalho da atividade delegada elaborado pela comissão de que trata o artigo 5º desta lei. Artigo 5º. Para o acompanhamento, controle e fiscalização do plano de trabalho da atividade delegada, fica criada a comissão paritária de controle da atividade delegada, composta por 2 policiais militares e 2 servidores municipais, indicados, respectivamente, pelo Estado e município. Parágrafo único. A presidência da comissão de que trata o caput desse artigo caberá ao servidor municipal, assim designado pelo chefe do Poder Executivo, que terá voto qualificado nas deliberações colegiadas. Artigo 6º. Caberá ao senhor prefeito firmar o convênio a que se refere o artigo 1º desta lei, não podendo ser delegada a celebração desse ajuste. Artigo 7º. A presente lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo, tanto na aplicação dos percentuais da gratificação, plano de trabalho e composição da comissão paritária de controle da atividade delegada. Artigo 8º.
As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: Executivo, Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, Guarda Municipal, convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal número 2.711, de 11 de dezembro de 2013. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei 79 de 2015 em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Modesto Salviato Filho. Apenas para lembrar a todos que essa atividade delegada já existe em vários municípios, e para explicar de forma bastante simples, é que o PM, ele trabalha na Polícia Militar, no horário 8h24, 8h48, 12h36, e 24h48, e tem mais uma aí, 8h16, 8h24, 8h48. Nos horários de folga do policial militar, ele poderá voltar a trabalhar para o município, sendo que o Estado vai dar a viatura, combustível, o PM fardado, armado, para trabalhar para o município naquilo que a prefeitura determinar. É algo bastante importante para o município, porque o PM praticamente, o município vai pagar aqui em torno de, pelo que o doutor Luiz está me passando aqui, R$21 ao FESP, né? Então não será uma quantia muito significativa, e você vai ter na rua, né, o PM fardado, com viatura, armado, para fazer um trabalho preventivo, ostensivo, de polícia militar. Eu entendo que para Brotas é bastante importante, porque o efetivo que a polícia militar tem, se sabe que não é o suficiente. Com esse PM voltando na hora de folga dele, ele não vai precisar fazer o bico, onde pode correr risco, poderá sofrer sanções e não ser futuramente, até nós tivemos um caso de PM que morreu fazendo bico, que não recebeu nada. Então dessa forma não, ele vai estar trabalhando devidamente amparado pela lei e ajudando o município na segurança pública. Com a palavra, vereador Pedro Valdir Gorlon. Senhor presidente, nobres vereadores, só título de complemento, existe a lei 2711 de 2013, ela trata da atividade delegada contemplando policiais civis e militares. Por orientação do órgão jurídico da Polícia Militar, o município deve ter a lei específica apenas para os militares. Já foi bem colocado pelo Modesto, nas suas folgas, e o período ele já disse, poderão ser aproveitados. Vai haver o quê? Um aumento de efetivo realmente nas nossas ruas, com custo reduzido para o nosso município. E lembrar que quando se fala de segurança, ela que é tão cobrada, é esse o principal objetivo da lei delegada. Era isso, obrigado. Até porque é bom lembrar que ultimamente nós estamos tendo bastante reuniões nesse sentido de segurança pública na cidade, e o mais importante da atividade delegada justamente foi colocado, acho que sucintamente, pelo vereador Modesto, mas que o município é que designa o trabalho, né? Eu acho que esse é o mais importante, a maneira como quer que seja feito, e não o Estado como é feito normalmente com os outros policiais militares. O projeto de lei número 79 de 2015 continua em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, pelo menos como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 79 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 80 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente e da outras providências. Projeto de lei do Executivo no 080 de 2015, de 10 de setembro de 2015, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir de sua contadoria créditos adicionais especiais até os valores abaixo consignados, cuja despesa serão as seguintes classificações. Inciso 1º.
Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Fundeb 40%, Fundeb 40% fundamental, vencimentos e vantagens, R$200 mil. Obrigações patronais, R$60 mil. Inciso segundo, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Fundeb 40%, Fundeb 40% infantil, vencimentos e vantagens, R$70 mil. Obrigações patronais, R$20 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura dos créditos adicionais especiais de que trata o artigo 1º desta lei são, respectivamente, os provenientes de: inciso 1, anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Fundeb 40%, Fundeb 40% fundamental, material, bem ou serviço de distribuição gratuita, R$260 mil. Inciso 2º, anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Fundeb 40%, Fundeb 40% infantil, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$70 mil. Material de consumo, R$20 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 80 de 2015 em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 80 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei legislativo número 7 de 2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederici, qual acrescenta dispositivos à lei municipal número 1409, de 27 de agosto de 96, e alterações que dispõem sobre o plano de industrialização do município e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 7 de 30 de setembro de 2015. Acrescenta dispositivo à lei municipal número 1409 de 27 de agosto de 1996 e alterações que dispõem sobre o plano de industrialização do município e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito do município da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 3º da Lei Municipal número 1409, de 27 de agosto de 1996, alterada pela Lei Municipal número 2243, de 29 de outubro de 2008, o inciso 4º, com a seguinte redação. Artigo 3º. Inciso 4º. Manter o mínimo de 20% de mão de obra local. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Maule, em 30 de setembro de 2015. Carlos Alberto Frederici, vereador. Coloco o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2015 em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Frederici. Senhor presidente, nada mais justo, né, que as indústrias que atenderem os requisitos da lei que reserve, 20% da mão de obra do nosso município. Quando queira Deus, que a coisa comece a melhorar, as empresas que vierem ser instaladas no nosso município, que deixem, essa reserva. Tem uma questão de justiça, de mão de obra para as pessoas aqui do nosso município. Essa mudança visa somente isso, senhor presidente. Só essa mudança, se acrescentando esse artigo aí, que é para prestigiar a mão de obra local do nosso município. Projeto de lei número 7 de 2015 continua a discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a iniciativa do vereador Fred, bastante interessante, mas eu acredito que só nós devemos melhorar a redação do artigo 10º do projeto de lei, não dele, que já vem acompanhando de uma lei anterior, onde está sendo, que fosse incluído aí o artigo 3º, porque ele está no artigo com relação à redação, nós temos que acrescentar o 3º, porque ele trata só do 9º. No artigo 10º ele fala: falta de observância de qualquer dispositivos e obrigações constantes no artigo 9º da presente lei. Precisava ser acrescido aqui o artigo 3º também, que é onde está sendo feita a modificação. Mas eu louvo, é muito interessante a disposição, a colocação do nobre vereador Fred, principalmente num momento como hoje, preocupado com o emprego. Vereador, só para eu
Eu não consegui realmente acompanhar o... Ele coloca... Eu não entendi nada também. Porque dependendo como for ficar, eu não posso colocar a votação. Simples, olha. Bastante simples. Ele está alterando o artigo 3º. Tem os incisos 1, 2 e 3. Ele está acrescentando o 4º. Ele está acrescentando o 4º. Agora, para que haja... No 10º ele fala da sanção, no 10º ele fala: a falta de observância de qualquer dispositivos e obrigações constantes no artigo 9º da presente lei tornará nulo o contrato de concessão de direito real ao uso com promessa de doação, revertendo o imóvel ao patrimônio público municipal. Artigo do meu entendimento, o 9º seria o 9º e o 3º também. Entendi que você... Mas então... Mas dessa forma, esse projeto eu posso colocar ele para... Porque não foi alterado. A única alteração seria inciso 4. O 9º e o 10º continuaria em vigor, não é isso? Não, sim, mas aí o que o vereador quer colocar é que daí no 10º, que se a inobservância desse inciso também causaria nulidade do caso. Agora, mas de qualquer forma, eu posso colocar isso em votação. Se entender, votamos favorável hoje. Se entender também, eu fiz uma colocação, mas louvando sempre a atitude do nobre vereador. Sim. Eu acredito que seja interessante colocar o 3º também. Agora, a casa decide. Sim. E eu vou acatar qualquer decisão com referência a isso. E de qualquer forma, esse projeto dá para ler, porque não vai vou votar favorável, com certeza. Exatamente, e na próxima sessão eu vou fazer uma... Porque na realidade não tem como fazer emenda, que seria uma alteração à mesma lei. De qualquer forma, coloco projeto de lei legislativo número... Antes com a palavra, vereador Antônio Cristina Bonifácio. Rapidinho, só para... Diante aí da colocação dos dois vereadores, mas principalmente cumprimentar o novo vereador Fred pela iniciativa. A preocupação com o emprego na cidade de Brotas. Então, já adianto meu voto favorável, cumprimentando o vereador Fred. Sendo assim, coloco o projeto de lei legislativo número 7 de 2015 em primeira votação. Quem estiver de acordo, veremos como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei legislativo número 7 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei legislativo número 8 de 2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, o qual autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas a utilizar a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 008 de 1 de outubro de 2015. Autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas a autorizar a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito do município da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhes são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas autorizada a autorizar ao seu arbítrio a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, nos procedimentos previstos na Lei Federal número 8.666/93 e alterações posteriores. Parágrafo único. A solicitação deverá ser feita através do ofício encaminhado à administração municipal para a abertura do certame, fornecendo os dados necessários à sua promoção. Artigo 2º. Cabe à Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal a praticar todos os atos necessários para a realização do certame licitatório. Parágrafo único. A autoridade responsável pela licitação será o presidente da Câmara Municipal, a quem compete assinar todos os documentos necessários. Artigo 3º. A administração municipal deverá adotar as providências necessárias à execução da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, em 1 de outubro de 2015. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Nidisley Eduardo Esteves, vice-presidente. Cláudio Gonçalves, primeiro secretário. E Júlio Lourenção Neto, segundo secretário. Deixa eu fazer uma breve colocação às vossas excelências. Acho que todos devem estar por dentro do fato, mas para ficar de uma forma transparente e bem explicado. Nós temos que fazer uma licitação para o concurso público que vai ser realizado. A empresa que fará as provas do concurso público que vamos ter agora na Câmara Municipal. Em decorrência disso, a nossa Câmara é uma Câmara enxuta, nós não temos um departamento de licitação e dessa forma a previsão legal disso é que nós façamos uma lei para utilizar a comissão de licitação da Prefeitura Municipal. Dessa forma, todos os vereadores na data serão
informados, bem como toda a população, para que possa acompanhar a licitação em si. Coloco o projeto de lei do Legislativo número 8 de 2015 em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 8 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121 do regimento interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Lembrando a todos, conforme a aprovação do requerimento, teremos uma sessão extraordinária após esta. Uma boa noite. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 44 minutos do dia 13 de outubro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo número 8 de 2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas. Como já acabou de ser lido na primeira sessão, solicito a dispensa para os nobres pares. Sendo assim, coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 10 de 2015 por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, ou serem deliberados na ordem do dia, declaro encerrada a 9ª sessão extraordinária de 2015. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Lei será em dia 19 de outubro, às 19 horas. Uma boa noite, obrigado a todos.